Sérgio Pelarim, entrou, Ana Luísa. Paulo Garcia. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Alcorão e Meca. Porque quando nós estamos entrando no islamismo, a questão é que a gente vê bem claro Maomé em Meca e Maomé em Medina. São duas situações diferentes, em que ele passa essas duas situações diferentes. Então, se nos exagerar, um ele está mais como profeta e o outro ele está mais como um político, entendeu? Exagerando, assim, nos extremos, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o Alcorão e a paz dele em Meca. Na próxima vez, a gente deveria falar Medina, então, é a parte mais do jihad dele, né? E depois, finalmente, a gente fala sobre Maomé. E aí, findamos a questão do islamismo, nós vamos falar, então, sobre o geral, né? Já se Deus se torna global ou não, né? Tudo bem? Sobre o Alcorão. Ocidentais cultos já disseram coisas desagradáveis sobre o Alcorão. Teve um historiador que chamou de incoerente rapsódia sem fim, que raramente incita um sentimento ou alguma ideia. Olha que maneira que ele falou do Alcorão. Teve um que disse que se tratava de uma leitura das mais enfadonhas, porque já passei, uma mixórdia confusa e exaustiva. Um outro, né, estudioso conhecido, por sua invariável simpatia pelas religiões do mundo, reconheceu que ninguém jamais se aconchegou em um fim de semana chuvoso para ler o Alcorão. Quer dizer, então, essas três pessoas assim relevantes no mundo da história e tal, falaram que o Alcorão é uma coisa chata, vamos falar assim, né? E essas observações foram feitas décadas atrás, né? Antes de o radicalismo islâmico surgir provocando interesse por suas origens. Desde então, algumas pessoas têm opinado que essas origens estão no Alcorão. Quer dizer, esses extremistas as origens estão no Alcorão. Que qualquer coerência que o livro tem é perniciosa, lhe estimula a intolerância e até beligerância contra pessoas que não sejam muçulmanas. Não há como negar que o Alcorão é diferente do texto religioso com que os ocidentais estão mais familiarizados, a Bíblia. Primeiramente, ele é mais monótono, o Alcorão. A Bíblia é uma multiplicidade de gêneros, a mitologia cósmica do Gênesis, o código ritual e legal do Levítico, uma história nacional da antiga Israel em vários volumes, os lamentos dos alertas dos profetas, a profunda e expressiva reflexão de autoajuda da literatura sapiencial, a poesia dos salmos, os perfis evangélicos de Jesus, a teologia mística de João, a história da igreja antiga nos Atos, as visões apocalípticas de Daniel e do Apocalipse, e assim por diante. A Bíblia foi escrita por inúmeros autores diferentes, né, que a redigiram durante um milênio, se não mais. Já o Alcorão, ele foi escrito ou como os muçulmanos diriam, veio por meio de um só homem durante o período de 2 décadas. Uma diferença brutal. De fato, às vezes, Maomé parece mais com Jesus do que com Jesus. O que quer dizer isto é? Isto é mais com o Jesus das narrativas do que do Jesus da história. Maomé se parece mais com o da narrativa do que o da história. A Jesus é atribuído o dito oferece a outra face.
e disse que ele pregou a história do bom samaritano como uma parábola sobre a harmonia interétnica. Porém, como vimos, ele provavelmente não disse nada disso. Tampouco Maomé o disse. Mas este, Maomé, parece ter dito algumas coisas realmente pacíficas, e parece ter recomendado a tolerância religiosa. E tem uma frase que diz assim: a vós, vossa religião, e a mim, minha religião. Agora, por outro lado, Maomé também disse coisas menos pacíficas, menos tolerantes. Por exemplo, então, quando deparardes com os infiéis, golpeai-lhes a cabeça até dizimá-los. Uma coisa e outra. Como a gente entende isso? Se lermos o Alcorão do começo ao fim, essas mudanças de tom da tolerância e moderação à intolerância e beligerância e vice-versa parecerão abruptas e difíceis de compreender. Uma solução é ler o Alcorão de maneira diferente. Como a Bíblia, o Alcorão não é organizado na ordem de sua composição. Lembra que eu falei da Bíblia? Ler o Gênesis no início. Não é assim, não. O Gênesis foi escrito depois. Essa organização que o pessoal faz é de outra natureza, não é histórica do acontecimento, entendeu? Assim como rastrear o desenvolvimento da teologia israelita significava manter esse fato em mente. Lembrar, por exemplo, que o segundo capítulo do Gênesis foi escrito muito antes do primeiro. Olha só, do próprio Gênesis. Compreender a evolução do pensamento de Maomé requer reordenar o Alcorão. O Alcorão consiste em suras, capítulos, que refletem as proclamações orais de Maomé. Elas estão organizadas em linhas gerais, olha só, da mais longa para a mais curta. Isso aí não tem nada a ver com a história. No entanto, as primeiras proclamações de Maomé tendem a ser curtas e as posteriores longas. Assim, se você quiser ler o Alcorão em ordem cronológica, é melhor lê-lo de trás para frente. Olha só. Quem lê ao contrário, quer dizer, ao contrário, lê numa ordem que fizeram, melhor ainda é lê-lo não de trás para frente, ou na sequência normal, mas de algum ponto no meio, na ordem real de sua real composição. Embora não haja como reconstruir essa ordem exatamente, a maioria dos estudiosos concorda com uma determinada relação aproximada das diferentes suras e a vida de Maomé. Ler o Alcorão sob a guia desse consenso das suras mais antigas para as mais recentes é observar o desenvolvimento da carreira de Maomé e do nascimento do islamismo. Aí você entende melhor as coisas. Essa é a chave para entender como o Alcorão, à semelhança da Bíblia, veio a contemplar flutuações radicais de tom moral. É uma coisa que ele está vendo uma situação, daqui a pouco ele está vendo outra. Entendeu? Entender as condições que deram origem ao Alcorão, a tolerância e a intolerância, a moderação e a beligerância, não faz com que esses temas se reconciliem, não. No entanto, ajuda a entender como mais tarde os muçulmanos tentaram reconciliá-los e como os muçulmanos hoje são influenciados por eles. Segundo a tradição muçulmana, a revelação do Alcorão a Maomé começou quando ele tinha 40 anos, por volta do ano de 609. Ele tinha o hábito de se retirar para uma montanha para meditar. Em uma noite ele teve uma visão, um ser glorioso apareceu e transmitiu uma mensagem de Alá, com instruções para compartilhá-la, né? Ele falava assim, né, o Deus para ele, recita. É a ordem inicial da sura que, de acordo com a tradição muçulmana, é a primeira revelação de Maomé. Assim como Jesus bíblico e como os xamãs adultos, Maomé voltou do retiro com uma missão. Nas 2 décadas finais de sua vida, ele voltaria a receber várias vezes essas revelações divinas e as dividiria com outras pessoas. Primeiro com um pequeno grupo de devotos,
depois com uma audiência maior. O Alcorão tem melhores argumentos para essa condição de guia confiável do que os evangelhos. O Alcorão é mais confiável do que os evangelhos, como as declarações de Jesus, né? Por que razão? Parte deles, dos evangelhos, pode ter sido escrita durante a vida, não, parte deles pode ter sido escrita durante a vida de Maomé, talvez sob sua supervisão. É praticamente certo que outras partes tenham sido escritas logo após a sua morte. Muitos estudiosos acreditam que o livro tenha sido concluído em sua essência nos 20 anos após a morte, quer dizer, relativamente curto em relação à Bíblia. A Bíblia foi escrita muito mais depois, né? Muito depois. É claro, 20 anos é bastante tempo para que as distorções se estabeleçam. Isso sim, porque um vai botando uma coisinha, outro vai botando outra. Até mesmo uma falsificação. Contudo, dois fatores tornam plausível um grau satisfatório de fidelidade. Primeiro, desde a época de Maomé, os versículos do Alcorão parecem ser recitados nos rituais das comunidades muçulmanas. Então, a pessoa já tinha uma segurança, porque eram recitados, então não podia ficar mudando muito. Segundo, o Alcorão é particularmente suscetível à memorização pela recitação. No original em árabe, muitos trechos são rimados, ainda que de forma livre, tem padrão rítmico. Então entendeu assim que eles são recitados nos rituais, não é? Então, era muito difícil alterar as coisas, né? E a pequena parcela do Alcorão, que parece adaptada às necessidades de um Estado islâmico expansionista, faz sentido, no geral, como expressão do próprio Maomé nos anos finais da sua carreira, quando ele passou de profeta a homem de Estado, um político. Ainda assim, nenhum estudioso sério acredita que o Alcorão seja inteiramente confiável como guia daquilo que o Maomé realmente disse. Com efeito, as fontes antigas fora da tradição islâmica levantam a possibilidade que, em um tema essencial, a atitude de Maomé em relação aos judeus durante os anos finais de sua vida, o Alcorão pode ter sido adulterado ou, pelo menos, criativamente interpretado depois da sua morte. Isso é sempre o problema. Por isso que, desde o início, logo que eu entrei para a Messiânica, já se vão fazer uns 30 anos, né? Acho que é. Uns 30 anos, eu sempre falei isso. Botam tudo que Meixo Sama escreveu. E eu fico brigando com todo mundo aí, porque não deixa, porque você vê, criaram um atrito aí entre essas duas recentemente, já começou a aparecer reminiscência. E aí? A gente acha que as pessoas são honestas, não sei o quê, mas quando briga pelo poder, não sei o quê e tal, aí daqui a pouco vai aparecer ensinamento de Meixo Sama que não é de Meixo Sama. Esse é um problema. Bom, então vamos falar sobre Meca. Nos tempos de Maomé, tratava-se de um centro de comércio. Meca era um centro de comércio. Um ponto de escala para produtos ou para o Iêmen ao sul, Síria ao norte e talvez Império Persa ao nordeste. O comércio de Meca era dominado pela tribo dos Coraixitas. Maomé nasceu entre os Coraixitas e, portanto, nada indicava que ele seria uma pessoa destinada a criar problemas. Afinal, por que mexer em time que está ganhando? Entretanto, quanto mais se sabe sobre o início da vida de Maomé, mais natural parece que ele terminaria desestabilizando as coisas. Ele não nascera em um clã poderoso dentro da tribo Quraishita. E seu lugar dentro do clã era incerto. Ele era órfão. Seu pai morreu, ou antes ou não muito depois do seu nascimento, e a mãe morreu quando ele tinha 6 anos. O tutor, um dos avós, morreu apenas 2 anos depois, e o Maomé passou a ser criado por um tio. Quando jovem, Maomé casou-se com uma mulher rica, cerca de 15 anos mais velha, uma mulher de negócios que já fora casada e que se impressionou com a habilidade comercial do rapaz. Mas mesmo assim, o sistema não o ajudou. A prole de sua esposa foi toda feminina
E na Arábia, a estatura de um homem parecia depender, em parte, do número de filhos homens que ele tivesse. Com efeito, as filhas eram às vezes enterradas vivas ao nascerem, para que a mãe pudesse se concentrar na importante tarefa de gerar a prole masculina. Não surpreende que Maomé tenha depreciado essa tradição, vislumbrando em uma sura, falando assim, né, uma filha enterrada viva, que pergunta por que delito fora morta. Relacionar os valores no Alcorão com a situação pessoal de Maomé não é apenas especulação. O próprio Alcorão faz esse vínculo. Em uma sura, Deus falando de si na terceira pessoa, diz a Maomé: não te encontrou órfão e te abrigou, e não te encontrou infortunado e te enriqueceu? Então, quanto ao órfão, não o oprimas, e quanto ao mendigo, não o maltrate. Maomé fez como prescristo, ordenou a seus seguidores que vivesse compassivamente e que instruísse a compaixão pelos outros. Esse não é o único trecho da mensagem de Maomé que está relacionado com a perturbação do status quo. Maomé era um monoteísta e muitos dos habitantes de Meca eram politeístas. Eles acreditavam em divindades, assim como um Deus criador do nome Alá. Na opinião de Maomé, quase todos estavam errados. Do ponto de vista dos politeístas, da classe dominante de Meca, né, se havia algo pior que alguém criticando a riqueza e pregando o monoteísmo, era alguém fazendo as duas coisas sinergeticamente. Nossa Senhora! Ser monoteísta, num lugar politeísta, né? E criticar a riqueza, Maomé fez isso, aí era roubada para ele. Como Jesus, ele era um apocalíptico, um jeito. Acreditava que o dia do juízo final traria uma inversão radical das fortunas. Olha como é que ele já contrariou o rico. Jesus dissera que nenhum rico entraria no reino dos céus. O Alcorão diz que quem deseja as searas da vida terrena terá algo dela, mas não terá na derradeira vida porção alguma. Tais paralelos entre a Bíblia e o Alcorão não deveriam nos surpreender. O discurso básico de Maomé é o de que ele foi um profeta enviado pelo Deus que primeiro se revelou a Abraão e depois falou por meio de Moisés e de Jesus. Olha só, ele não invalidava as coisas. Veio de Abraão, passou por Moisés, Jesus, né? Um versículo relativamente ambíguo do Alcorão parece dizer que Maomé, seria o último nessa linhagem, quer dizer, o selo dos profetas. O Alcorão está cheio de histórias da Bíblia e alusões a ela. Inclusive uma declaração monoteísta que parece ter vindo direto de Isaías, que dizia assim: não existe Deus senão eu. Diante da convicção de Maomé de que ele falava pelo Deus abraâmico, vou abandonar a convenção atual e me referir a Alá como Deus. Certamente muitos cristãos judeus não concordariam com o seu Deus é o Deus adorado pelos muçulmanos. Por outro lado, muitos judeus não concordariam que o seu Deus é o Deus adorado pelos cristãos, já que, para começar, o seu Deus nunca assumiu forma humana. Ao chamarmos Deus judaico, Deus cristão de Deus, acatamos a alegação dos cristãos de que o seu Deus é o mesmo Deus que falou por meio de Moisés. Faz todo sentido estender essa deferência à alegação de Maomé de que o Deus que falou por meio dele é o mesmo Deus que falara por meio de Moisés e de Jesus. Além disso, se observarmos atentamente como Maomé transformou Alá no único e verdadeiro Deus dos árabes, veremos que a linhagem judaica cristã de Alá é de fato mais expressiva do que em geral se considera. Quer dizer, então, pelos inícios, principalmente, você nota assim que Maomé era articulado, ele tentava fazer uma média, né? O Deus negócio meu da Bíblia veio desde o Abraão, eu sou o último profeta, tal, e o Deus é o mesmo. Bom, então fazendo contato, vamos fazer comentar aqui sobre fazendo contato com o Deus de Abraão. Maomé, é claro. Como e quando Maomé decidiu que o Deus abraâmico era o único e exclusivo Deus? De acordo com uma antiga tradição oral muçulmana, a esposa de Maomé tinha um velho sábio primo que era cristão.
Quando Maomé teve sua revelação primeira, esta foi tão desorientadora. O pessoal pensava assim, estaria enlouquecendo? Estaria possuído por um demônio? Se realmente Maomé esclareceu o sentido de uma experiência religiosa inicialmente vaga, com a ajuda de um cristão, isso explicaria porque ele concluiu que sua missão era divulgar uma mensagem monoteísta. E mais especificamente, a mensagem do Deus abraâmico, em especial, se com aquela antiga tradição islâmica diz, o cristão em questão há muito acreditasse que Deus enviaria um profeta aos árabes e declarasse ao ouvir a experiência de Maomé, dizendo assim, verdadeiramente Maomé é o profeta desse povo. Esse é o tipo de declaração que poderia ajudar um buscador com tendências messiânicas, mas não deixa clara a sua missão. Meca era uma sociedade politeísta que, à maneira clássica antiga, era tolerante com os deuses dos parceiros comerciais. Claro, você tem seu Deus, não te interessa. Você tem negócio para fazer? Tem. Então pronto, tem que ser. Então, na verdade, o famoso santuário de Meca, a Kaaba, hoje destino do Haji, a peregrinação islâmica anual, que as pessoas diziam, vão lá, tem que ir uma vez, pelo menos, a Kaaba lá, uma vez na vida. Assim como algumas pessoas falavam que tinham que visitar lá o Solo Sagrado do Japão, pelo menos uma vez na vida. Bom, a Kaaba era, em tempos pré-islâmicos, cercada por ídolos de deuses adorados por várias tribos e clãs. Esse pluralismo parece ter facilitado o comércio. Segundo uma antiga fonte muçulmana, teria sido permitido a um cristão que pintasse a imagem de Jesus e da Virgem Maria em uma parede interna da Kaaba. O tipo de respeito formal às crenças dos parceiros comerciais que teria sido comum nas antigas cidades politeístas. Nesse caso, o respeito provavelmente foi além do formal. O Império Bizantino era mais cosmopolita, mais tecnologicamente avançado que a sociedade árabe. E a cultura de um vizinho poderoso produz, em geral, um fascínio especial nos povos menos desenvolvidos, desde que esse poder não fosse visto como inimigo. O fascínio poderia ser sedutor. Isso nos leva a uma maneira de enxergar Maomé como um homem que teve a genialidade de atender a um nicho espiritual bastante disponível. Ele pegou um deus estrangeiro, já estava avançando sobre a Arábia e se tornou o porta-voz árabe oficial desse deus. Para colocar em termos comerciais modernos, foi como se ninguém antes de Maomé tivesse pensado em obter os direitos de tradução da Bíblia para o árabe, embora a demanda pelo livro já tivesse tomado forma. O próprio Alcorão quase diz isso. E antes dele houve o livro de Moisés. E este Alcorão é o livro confirmador dos outros em língua árabe. Estão notando o que eu quero dizer? Quer dizer, Maomé tomou muita coisa da Bíblia, né, do próprio Deus, o Alá. Já veio desse negócio lá, do monoteísmo de lá. Essa distinção teria sido crucial para Maomé. A maneira de atrair devotos naquele tempo era ter acesso especial ao sobrenatural. Somente ter acesso a um primo versado nas escrituras bíblicas não seria muito impressionante, como efeito dizer que as revelações de Maomé foram, na verdade, provenientes de fontes humanas e uma acusação que os inimigos de Maomé fizeram ao tentar diminuir a alegação. Como o Alcorão descreve, a mensagem de Maomé foi descartada como fábulas dos antepassados que ele pediu fossem escritas, e elas lhe são ditadas ao amanhecer ou ao entardecer. Em outro momento, o Alcorão até dirige uma acusação específica sobre quem estava ditando. Eles dizem, apenas um ser humano ensina. Ora, a língua daquele a que aludem é forânea, e este o Alcorão é da língua árabe, clara, caso encerrado. Aí vem a questão. Maomé era cristão? Embora Maomé acredite claramente que Alá seja o mesmo Deus que o Deus dos cristãos e dos judeus, ele não perde tempo discutindo a questão. Com efeito, ele parece presumir que toda a sua audiência já atribui a Alá uma característica essencial do Deus judaico-cristão, ser o Criador do universo. Por algum motivo, os árabes cristãos faziam peregrinações para a Kaaba
ali venerando Alá como Deus, o Criador. A explicação talvez seja simples. Os árabes cristãos eram o culto de Alá, e assim o foram desde o primeiro dia em que Alá apareceu na Caaba, sob o patrocínio cristão. Até hoje, os árabes cristãos referem-se a Deus como Alá. Né? Isso significa que Maomé iniciou sua carreira profética como cristão? Como veremos, até colocar a questão dessa maneira, simplificar demais o panorama social com que ele se deparava. Todavia, Maomé certamente não terminou aceitando a teologia do cristianismo como hoje entendida. E certamente, embora esperasse que sua mensagem atraísse os cristãos, ele também esperava que ela atraísse os judeus. De todas as razões para acreditar que o Deus árabe Alá sempre foi o Deus judaico-cristão, importado da Síria, a mais convincente é a fonética. Uma sequência mais plausível da evolução linguística é a mais direta. O árabe Alá decorre do sírico, da Síria, né? Alahá. E a linguagem de Alahá, por sua vez, leva-nos ao estreito parentesco com Elohim. Os nomes mudaram um pouco, mas o Deus continua o mesmo. A gente fala só as pegadas fonéticas de Deus. A gente mostra tudo como é que se deu isso aí, né? Bom, a teologia que Maomé pregou aos árabes era uma extensão natural da lógica econômica da época. Meca havia aceitado a Síria como uma importante parceira comercial e, mantendo o pragmático costume politeísta, aceitaria o Deus sírio. Maomé apenas colocou os habitantes de Meca em contato com algumas propriedades distintivas desse Deus. Por exemplo, a aversão à coexistência com outros deuses. Por mais lógica que a mensagem de Maomé fosse a um desenvolvimento da economia de Meca, ele ameaçava perturbar essa economia. A Caaba era um santuário de importância regional, atraindo devotos de vários deuses provenientes dos arredores. Segundo alguns cálculos, só para vocês terem uma ideia, era algo em torno de 360 ídolos. Isso era bom para o comércio de Meca, notadamente durante a peregrinação anual, quando as contendas eram proibidas e o comércio florescia. A Caaba era, portanto, uma chave para a solidariedade regional na Arábia. E os cidadãos de Meca se beneficiavam por possuir essa chave. Agora, Maomé parecia estar dizendo que todo o sistema precisava ser demolido, a começar pelos ídolos da Caaba. A força magnética ajudava a tornar a cidade o centro do comércio regional. Assim mesmo que o Deus de Maomé não tivesse concentrado sua ira sobre a opulência, a classe dominante de Meca provavelmente não receberia bem a mensagem de Maomé. Claro que não. A essência da missão do profeta, o monoteísmo, ensejava resistência contínua, quase inevitável. As oscilações do Alcorão entre a tolerância e a beligerância refletem as mudanças de estratégia para lidar com essa resistência. Isso pode soar como uma maneira rude de olhar para as Escrituras, mas, de certa forma, essa visão é compartilhada pelos próprios estudiosos muçulmanos. A tradição intelectual islâmica há muito reconhece uma correlação entre o conteúdo do Alcorão e o seu contexto. Nesse sentido, essa investigação é legítima para a fé islâmica. Mas existe uma diferença. Os muçulmanos acreditam que Deus adaptou os diferentes versículos do Alcorão de acordo com as variadas circunstâncias que Maomé se encontrava. Minha hipótese, em contraste, é que o próprio Maomé estava fazendo essa adaptação, mesmo que inconscientemente, no mais das vezes, e mesmo que ele estivesse convencido de que Deus é que o fazia. Assim, quando descrevo o Alcorão como um guia estratégico, cujo tom de alternância reflete mudanças no contexto estratégico, digo que é Maomé, e não Deus, o estrategista e o autor do Alcorão. Como veremos no próximo capítulo, poucos livros documentaram a rejeição dos seus autores com sinceridade tão dolorosa quanto ao Alcorão.
Então aí nós entramos na questão do Meca mesmo. Maomé tem muito em comum com Moisés. Ambos se indignavam com a injustiça. Moisés pela maneira como os egípcios tratavam os hebreus. Maomé por como os árabes ricos tratavam os árabes pobres. Ambos levantaram a voz em protesto. Ambos encontraram resistência do poder estabelecido. Ambos decidiram se mudar. Maomé, depois de 10 anos em Meca, como um profeta de rua, frequentemente evitado, mudou-se para a cidade vizinha de Medina, a terra prometida, onde o islamismo finalmente prosperou. Mesmo antes do seu êxito, Maomé viu os paralelos entre ele e Moisés como afirmação bíblica de sua missão. Conheceis a história de Moisés? Ele perguntava para a plateia em Meca. Ele sempre contava a história no qual os seguidores hebreus de Moisés se saíram melhor que os céticos egípcios, notadamente nas tentativas de cruzar o Mar Vermelho. Para que nenhum ouvinte em Meca deixasse de entender, ele acrescentava: por certo há nisso lição para quem receia a Allah. Maomé também parece ter percebido o paralelo entre ele e Jesus. No Alcorão, ele cita as palavras de um Jesus ainda criança. Eu sou o servo de Deus, ele me concederá o livro e me fará profeta. Entretanto, os paralelos entre os dois homens vão além das suas missões, estendendo-se às suas circunstâncias políticas e à receptividade que tiveram. A alusão do Evangelho à recepção hostil a Jesus de Nazaré: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Certamente se aplica aos anos de Maomé, onde? Em Meca. Não é muito surpreendente que Maomé não tenha realçado esse paralelo. Primeiro, ele não parece ter tido acesso aos evangelhos escritos. Por que razão? Primeiro, ele não parece ter tido acesso aos evangelhos escritos. Por que razão a tradição muçulmana o tem como analfabeto? E, em todo caso, sua versão da história de Jesus, às vezes, afasta-se da versão bíblica. Além disso, a rejeição a Jesus, como vimos, é um tema cuja importância foi diminuída pelos evangelhos. E cada vez mais, conforme o tempo foi passando, na época em que o Evangelho de João foi escrito, mais de meio século depois da crucificação e séculos antes da revelação de Maomé, Jesus impressionava as massas ressuscitando os mortos. O Alcorão, ao contrário, nunca tentou ocultar a verdade inconveniente sobre sua figura central. Aqui aparece um profeta que falhou várias vezes em persuadir quem importava. Durante os anos em Meca, ou seja, na maior parte do Alcorão, que foi mais escrito mais em Meca, a história de Maomé é uma história de rejeição. Com essa rejeição, inicia-se o caminho para compreender a oscilação moral do Alcorão. Em um momento, Maomé está incitando os muçulmanos a matar os infiéis. Em outro, ele é uma referência de tolerância religiosa. Os dois Maomés parecem irreconciliáveis, em princípio, mas eles são apenas um homem se adaptando às circunstâncias. Dia do juízo final. Como vimos, uma das partes mais plausíveis da história do Evangelho é aquela em que Jesus declara depois de voltar ao deserto: o reino de Deus está próximo. O dia do juízo final estava próximo, era hora de os pecadores se arrependerem e afirmarem sua fé no único e verdadeiro Deus. Desde o início do ministério de Maomé, e esta também parece ser a mensagem. O Apocalipse está próximo, e quando ele vier, todos serão julgados por suas ações. Por várias vezes, nas suras de Meca, Maomé é rechaçado sem demais considerações como um feiticeiro, como um impostor. Às vezes, os céticos procuravam tumultuar. E os que renegam a fé dizem: não ouçam, né? Este é o Corão, fazei barulho durante sua recitação nas esperanças de vencer. Conforme a tradição islâmica, as elites de Meca estavam tão empenhadas em calar Maomé que puniram o seu clã não só com um boicote econômico, mas com um boicote de casamento. Tudo isso deixava Maomé diante de um desafio: como manter intacto o movimento religioso minoritário que enfrenta hostilidades sancionadas pelas pessoas mais poderosas da cidade.
Felizmente para Maomé, essa não era a primeira vez que o deus Abraão se deparava com tal problema. Os elementos para uma solução já estavam posicionados. Alguns desses foram cortesia de um cristão que viveu 4 séculos antes, o Irineu, bispo de Lyon, ao final do século II de Cristo. Enfrentou circunstâncias ainda mais terríveis que as de Maomé. Os cristãos eram minoria em Lyon e eram não só perseguidos, mas às vezes assassinados. Como manter os fiéis quando a fé torna a vida tão atroz? Em parte por meio da imagem de recompensas abundantes, aonde? Na vida após a morte. Segundo Irineu, o além contemplaria fartura, delícias e abundâncias e mulheres férteis. E mais, nenhum esforço e corpos que nunca se cansariam. Não estava claro o que as pessoas fariam com todo esse tempo de lazer, mas certamente não faltaria vinho para beber. Isso era metade da estrutura do incentivo. A outra metade era a alternativa, o lugar em que você terminaria se não fosse um dos seguidores de Maomé. Enquanto os fiéis estariam no paraíso trajando vestes de sedas e braçaletes de prata, os infiéis exibiriam correntes e argolas em meio ao fogo ardente. Se pedisse alívio, receberia água com metal em fusão que escaldar-lhes as faces. O tema recorrente no algorão de recompensa e punição não era apenas mais um artifício de incentivo e ameaça. O espectro de um instrumento de medo. Ele também apelava para o senso de justiça retaliativa, garantido aos seguidores do profeta que os cidadãos do Meca, que agora zombavam dele, receberiam um dia o castigo merecido. A posição social dos seguidores de Maomé deve ter tornado essas imagens ainda mais gratificantes. Quando você não é rico e seu inimigo o é, o iminente fracasso deste adquire um brilho especial. Supõe que suas riquezas o tornarão eterno, em absoluta não o tornarão. Em verdade, ele será lançado no fogo infernal. Não se preocupe, dizia Maomé aos seus seguidores. Deixa-os comer e gozar, e deixe a esperança entretê-los, pois logo saberão a verdade. Trata-se da classe retórica apocalíptica. Maomé está imaginando um dia que os humildes serão elevados, os poderosos humilhados, quando os últimos serão os primeiros serão os últimos. Essa é a ironia moral do Alcorão. Por um lado, ele é vingativo. As pessoas que o leem após ouvir somente resumos abrandados surpreendem-se com o tom recorrente de retaliação. Por outro lado, a maioria das passagens retaliativas não encoraja a retaliação. Quase sempre é Deus, e não o muçulmano, que irá punir os infiéis. E durante os anos de Meca, a maior parte do Alcorão, os muçulmanos são encorajados a resistir ao impulso de vingança. Quando encontrar infiéis, diz uma sura, indulta-os e dizem, salam, paz, deixe que Deus faça o resto, e eles logo saberão. O princípio e a operação aqui é familiar. A interpretação da vontade de Deus é submissa aos fatos reais e como eles são percebidos. A filosofia do viva e deixe viver. Viceja quando parece não haver nada a ganhar com o enfrentamento. Essa tinha sido a situação de Paulo. Os cristãos eram uma minoria sobrepujada, desalentadoramente pelos romanos politeístas. Logo não é de surpreender que Paulo tenha dito aos seus seguidores: abençoai os que vos perseguem, e a ninguém pagueis o mal com o mal. E não é de surpreender que Maomé, em situação assemelhada, tenha dito: revida o mal com o que é melhor. Então eis aquele entre o que há de ti a inimizade como um íntimo aliado. Depois de se mudar para Medina e mobilizar seus recursos, Maomé consideraria o confronto como israelita do Deuteronômio uma possibilidade mais promissora. E como veremos, as opiniões de Deus sobre combater os infiéis mudariam de acordo à maneira do que aconteceu na Bíblia. Mas enquanto Maomé permaneceu em Meca, o enfrentamento não foi interessante e a tolerância religiosa expandiu-se. Tá? Só quando ele tomou força é que aí bota a obediência. Finalmente, para acabar o tema de hoje, né? O Maomé de Meca, para resumir, é parecido com Jesus. Ele nunca conquista o poder político formal de Moisés,
muito menos o do rei Josias de Israel, que governou um Estado maduro e cujo legado bíblico é a sanção do genocídio contra os infiéis. E o Maomé de Medina certamente nunca conquista o poder de um imperador Constantino, conforme alguns relatos. Constantino derreteu os cravos que ele acreditava terem vindo da cruz de Jesus para fazer o freio de seu cavalo de guerra. Real ou não, essa história captura uma verdade. Constantino, talvez se esquecendo da parte de oferecer outra face, usou a cruz parcialmente como ícone da violência em larga escala. Nunca saberemos como Jesus teria sido se sua missão fosse bem sucedida politicamente antes dele ser crucificado, né? Nunca saberemos como Moisés teria sido se tivesse à sua disposição um poderoso exército. No caso de Maomé, nós sabemos. Depois de uma década de pregações em Meca, ele e um grupo de seguidores foram para Medina, então chamado, né? E Maomé estava na iminência de adquirir verdadeiro poder, e as coisas iriam mudar. Então, porque a próxima vez vai entrar em Medina, que é quando as coisas mudam. Que ele vai se tornar um político realmente, um homem de sucesso, embora tenha nas guerras ganhos e perdas, né? Mas ele consegue fazer muita coisa. Aí, na base aí de uns 42 minutos, a gente deu uma visão. Eu gostaria, não sei se eu consigo, porque é muitas páginas, mas se o pessoal resolver, até eu tento. Que eu gostaria, porque o Jihad, ele fica dentro da questão de Medina. Eu gostaria de falar, assim como eu falei, o Alcorão e Meca, eu gostaria de falar o Maomé e Medina. Como se fosse assim, as duas coisas importantes. Quais são? É o Alcorão e o Maomé, né? Quer dizer, a figura dele e tal, o que ele é e o que ele escreveu, quer dizer, o que recitou, né? Agora, os dois lugares são diferentes. O Alcorão foi escrito em Meca, praticamente, né? E o Maomé foi feito mais em Medina, esse Maomé que a gente conhece, entendeu? Mas aí fica um pouco longo. Mas se o pessoal, porque eu vi que fiz em 40 e pouco, eu acho que dá para fazer o número de páginas, me parece ser mais ou menos o mesmo, às vezes eu anoto aqui o número de páginas, para a gente ter uma ideia. Se o pessoal topar, porque vocês estão vendo que eu estou querendo acabar com, assim como amanhã eu vou falar sobre a questão da agricultura natural, eu também pretendo acabar, porque realmente falta pouco desse livro, das apresentações, né, dos livros de ensinamentos e organizações messiânicas, falta pouco. Os 36 que eu estou fazendo, eu devo estar no, não sei se é o 32, que eu vou 32, por aí, uma coisa assim, entendeu? E daqui também falta pouco, quer dizer, eu pretendo acabar isso pelo fim do mês. Essa que é a minha visão. Vou fazer, como eu estou fazendo assim, uma semana, às vezes eu estou fazendo bastante numa semana, porque eu quero acabar com isso para poder, quando o João lançar aí o site que ele está fazendo, aí eu vou começar tudo, começarei com as coisas assim relativamente novas, entendeu como que é? Mas para vocês terem uma ideia, essa aqui eu estou calculando que essa do Alcorão em Meca deveria ter 15 páginas. Isso vai ficar fogo, mas talvez dê para fazer, porque Medina e Jihad tem 15 também. Pronto. Mas Maomé tem 11. Então, eu calculei aqui, se eu fiz em umas 40, né? Vai, com certeza vai. Porque aqui, eu devo ter gasto uma meia hora para fazer, talvez. Nem sei se mais. Não. Talvez para fazer o Alcorão, eu devo ter feito. O Alcorão em Meca veio 40. Eu acho que talvez dê. Se o pessoal tiver paciência aí, vai ser um pouco mais de uma hora. Mas eu acabaria e ficaria faltando as duas coisas que realmente... Aí eu varri tudo, desde o nascimento e crescimento dos deuses, né, que eu fiz a fé primordial, xamã, religiões na era da chefia, deuses dos estados antigos. Aí eu comecei a entrar pelo judaísmo, que é a emergência do monoteísmo abraâmico, né?
Aí comecei politeísmo, a religião do antigo Israel, do politeísmo a monolatria, da monolatria a monoteísmo. Fiz aquela história de filo, logos, algoritmo divino. Né? E entrei no mundo do cristão, a invenção do cristianismo, que Jesus fez, o apóstolo da caridade, a seleção natural do cristianismo, como Jesus tornou-se Salvador. Aí estou entrando agora no triunfo do islamismo. Aí fiz o Alcorão em Meca hoje. Então, se der, eu faço Medina, Jihad e Maomé. Fechei. Aí nós vamos para o final. Finalmente é esse. Deus torna-se global ou não? Porque uma coisa ele está no Oriente Médio, outra coisa ele está na Europa, está em alguns pedaços, mas não está no mundo todo. Então, Deus vai se tornar global ou não? Então, nós temos duas palestras marcadas para isso. Eu não vou fazer, eu vou fazer as duas separadas, né? Porque ambas têm 14 páginas, acho que dá para fazer separado, para ficar melhor. Uma a gente tem que dar, assim, para varrer essa questão se Deus torna-se global ou não, mas como é que é esse Deus? Esse Deus está sendo delineado como um Deus que aparece diante dos contextos sociais, entendeu? Não um Deus que está de fora, é um Deus que está nesse processo de interação entre os homens, quer dizer, os poderosos, e ter que dar uma solução para aquela questão que está aparecendo ali. Então, esse aqui é o Deus que... Será que esse Deus que não conseguiu se tornar global, embora todos eles tenham feito, assim, dizendo, é o único Deus, não sei o que e tal, mas não houve um domínio no mundo de um único Deus. Entendeu? Não houve. Vai dizer que é Maomé? Maomé não. Maomé está limitado lá pela Arábia, um pouco no Sudeste, aqui na Indonésia. Não, na Indonésia tem mais budista do que outra coisa. Um pouco na África. O cristão está aonde? Não está no Oriente Médio. O judeu sim está lá no Oriente Médio, mas o cristão mesmo não. Ele está na Europa, está na América, por aí. Então não tem ninguém assim, né, nenhum. Então a pergunta que é essa, né? Deus torna-se global ou não? Então como é que poderia se tornar global? É essa coisa que a gente vai colocar, que vai ser interessante. A gente tem que ver se existe uma imaginação, e se a gente imagina como é que seria isso, seria em que termo essa imaginação? Aí vocês vão ver. Não adianta fazer imaginação em outra área para você culminar com a ideia que seria esse Deus global, se não for uma imaginação moral. Por isso que eu dei, logo no início, eu falei sobre a verdade moral. Porque quando a gente fala assim, verdade, bem e belo, tudo bem, mas que verdade é essa? Para esse livro, é a verdade moral. E aí vem. A outra parte é uma pergunta. Bem, não somos especiais? Porque esse é o grande problema das pessoas. Qual é o problema? Todo mundo se julga especial. Até nós, messiânicos. Você acredita que o que você tem é o melhor para todo mundo. Você é o especial. Então, esse problema é um problema. Quer dizer, a gente dificilmente... O messiânico vai dizer, pô, não, eu estou certo. Eu fui, até, vamos dizer assim, cooptado por um Deus. Entendeu? Deus me quer, me atribuiu uma missão, não sei como. Esse é um problema. E se a gente não acredita nisso, eu sou uma pessoa que eu ponho dizer para vocês, eu acredito nisso. Porque senão, se eu não acreditasse nisso, ou eu estaria numa outra religião, ou não estaria em nenhuma. Não é? Então, mas o fato de acontecer isso é um problema. Porque se o outro também acha, então como é que a gente faz para ter um Deus global, se todo mundo é especial e de maneira diferente? Vai voltar ao politeísmo? Ou então vai voltar uma ideia de que existe um único Deus e manifestações diferentes?
Nós temos que ver isso, né? Entendeu? Então, eu tenho ideia até de dar uma fechada, quer dizer, porque eu fiz uma coisa que eu acho que agora, bom, já está feito, mas eu tenho a impressão que o que eu fiz na introdução, eu vou fazer, acho que eu vou fazer no começo do site, porque aí eu digo assim, olha, agora vocês estão em condições de entender tudo que eu estava falando na introdução, entendeu? Bom, tem muita coisa aí e tal, né? Espero que o pessoal tenha gostado, né? Acho que não tem nenhuma pergunta, O né? Jussara entrou aí. Dona Jussara, como é que está aí? Está muito frio o cemitério? Bom, até amanhã que nós vamos ver da agricultura natural, hein? Tem uma coisa que a gente faz essa apresentação dos ensinamentos, né? E na próxima terça-feira eu acho que é imperdível. Eu vou dar várias curiosidades. Curiosidades que é feita, não sei se é pela Agente Sai Órgão, se é uma organização mecânica de um Sai Órgão, acho que é a Agente Sai Órgão. Muito boa, assim, vai abrir uma opção de horizontes para as pessoas, tá? Mas a gente vai fazer depois, no sábado, a gente vai fazer sobre um filme, né? E depois vai faltar só apenas um filme, na semana que vem a gente termina, né? Então vocês estão vendo, eu estou tentando terminar tudo para quando começar o site a gente começar com coisa relativamente nova. Tá bom? Até amanhã no mesmo horário, 7 horas. Né? Até logo.